Seja bem-vindo ao canal, meu nome é Luana Bertola e nesse vídeo eu vou falar acerca de alguns conceitos, algumas noções primordiais para a teoria geral do processo. Tendo em vista que terão vários vídeos sobre direito processual civil, é fundamental que haja essa compreensão dos princípios, dos conceitos elementares. Então, é inconcebível uma vida comum, uma vida em sociedade, sem uma normatização de condutas. O homem ele é inerente à sua própria natureza a existência de conflitos, a existência de interesses que, por vezes, ele se contrapõem aos interesses do outro ser humano. Então, quando não havia um Estado, a figura de um Estado como nós temos hoje, que absorve para si todas as demandas, o homem, ele, para poder ver o seu direito garantido, ele deveria utilizar a sua própria força. A esse movimento, a esse fenômeno, era chamado autotutela. Essa ação do homem de reaver o seu direito através do uso da força. Com o passar do tempo, era necessário estabelecer algumas formas mais equânimes, porque a autotutela não garantia a justiça, mas sim que sempre o mais forte ele fosse ver o seu direito satisfeito. Então, o homem ele passou a acreditar, a confiar os seus litígios a sacerdotes, enfim, a anciãos. Ele acreditava que havia um poder advindo de fontes divinas, isso nós vemos na Grécia, nós vemos em Roma, nós vemos em vários agrupamentos essa busca por justiça com algumas figuras, algo parecido com a arbitragem. Com o desenvolvimento da sociedade, as normas escritas elas começam a surgir, então o Código de Hammurabi, há várias normas escritas onde o homem ele traz ali uma noção de justiça. Com o passar do tempo, principalmente no século III depois de Cristo, os juristas romanos eles passaram a admitir o direito então como uma norma ordenadora da conduta humana e fazem essa junção entre os termos direito e justiça, como se eles andassem inseparáveis. O Estado surge, então, nesse tempo, na medida que o Estado ele vai crescendo e se impondo aos particulares, ele passa a tomar as demandas para si, ele se substitui aos particulares a fim de trazer a pacificação social. E ele realiza essa função através da jurisdição. O que é jurisdição? Jurisdição é uma das funções do Estado, é uma função, poder do Estado, mediante o qual ele se substitui então aos titulares dos interesses em conflito para buscar a pacificação do conflito, para trazer então a justiça para esse caso. Então o Estado, mediante a jurisdição, ele fornece uma solução às lides. E o que seria uma lide? A lide é o conflito de interesses. A lide ele é caracterizado por uma pretensão resistida. Então, por exemplo, eu tenho um veículo e esse veículo ele sofreu uma avaria. Ele colidiu com outro veículo. E eu acredito que eu estou certo no tráfego e que o outro veículo é que deve me ressarcir, ou seja, consertar, restabelecer o status quo ante. Baseado no artigo 186 do Código Civil, no 927 do Código Civil, eu então verifico que há sim um dano patrimonial, nesse caso, um dano material, e eu me desloco até esse outro veículo e solicito que seja feita essa reparação. Porém, o outro motorista, ele fala, não, eu não tenho nada a ver com isso. Eu estava no meu direito. Quem colidiu contra o meu veículo foi você. Então, nesse caso, há uma pretensão resistida, porque se o outro veículo ele tivesse simplesmente pago, quitado e restabelecido o status, ok, não teria uma lide.
Mas nesse caso, há uma pretensão resistida, há um conflito de interesses. E isso pode ser resolvido, então, pelo Estado. Eu não posso mais me utilizar da autotutela, eu não posso utilizar da força para impor esse pagamento, mas eu preciso invocar a jurisdição. Eu preciso bater nas portas do Estado e dizer: Estado, eu quero que nesse caso o meu direito ele prevaleça, o meu direito seja garantido, a justiça seja aplicada a esse caso. E o Estado ele vai agir então através da jurisdição. A jurisdição ela tem dois objetivos: um imediato, e esse objetivo imediato da jurisdição é aplicar a lei ao caso concreto. Nesse caso, eu falei do artigo 186 do Código Civil e do 927 do Código Civil, que tratam da responsabilidade civil. Já o objetivo imediato é essa pacificação social, é restabelecer a paz entre os particulares e manter a sociedade pacificada. E o direito processual é todo esse conjunto de normas que então ele traz, ele regulamenta essa atividade do Estado. O direito processual ele tem um tripé. O tripé dele é a jurisdição, que é essa função do Estado desenvolvida pelos órgãos do Poder Judiciário. Então o Estado ele vai se utilizar desses órgãos do Poder Judiciário, desses órgãos que são competentes para analisar essa demanda, para gerir essa função, a fim de solucionar esse conflito jurídico. E também um outro tripé é a ação. A ação, a ação é o direito subjetivo de público reconhecido a todos de acesso à justiça. O artigo 5º, inciso 35 da Constituição, ele fala que nenhuma lesão ou ameaça será excluída da apreciação do Poder Judiciário. Ele traz o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, do acesso à justiça. Então, o que é a ação? A ação é um direito público, subjetivo, que eu tenho, então, a partir do momento que há lá no código, no direito material, está identificado ali um direito, eu preciso fazer com que esse direito seja cumprido. Então, a partir do momento que o meu direito ele foi lesado ou ameaçado de lesão, para tutelar esse direito, eu me utilizo desse direito subjetivo de ação. A última figura do tripé é o processo. O processo ele é um método para implementar a jurisdição. Então, nós temos a jurisdição, que é a função do Estado, a ação, que é um direito subjetivo desse indivíduo que teve o seu direito lesionado, e ele vai até o Estado, invoca a jurisdição, e o Estado ele vai se utilizar desse método, que é o processo, para implementar a jurisdição. O processo ele pode ter vários ramos do direito, então aqui nós vamos focar no direito processual civil, e ele é também reconhecido como um procedimento estruturado em contraditório, onde as partes estabelecem uma relação dialógica. Então, há um contraditório o tempo inteiro, inclusive o contraditório é um dos princípios fundamentais, uma das normas fundamentais do processo. E esse contraditório, ele evidencia uma relação jurídica. O processo, ele é repleto de relações jurídicas, de direitos e deveres das partes, que é evidenciado ao longo do seu procedimento. E o que seria o direito processual civil? É um conjunto de princípios e regras com natureza de direito público que regulam a função jurisdicional do Estado. Nem sempre o direito processual civil ele teve natureza de direito público. Isso foi reconhecido a partir do século XIX, porque o processo ele passou por algumas fases metodológicas. A primeira dela era um sincretismo. Então, nesse momento de sincretismo, que foi desde a sua origem até mais ou menos o século XIX, desde a sua origem, ele era formado apenas com conhecimentos empíricos
ele não se... Ele era um adendo do direito material, não havia uma separação, não havia uma estrutura para esse processo, não havia uma ciência formada, não haviam conceitos próprios utilizados para essa ciência. Então, ele simplesmente se confundia a um procedimento. Isso foi a fase do sincretismo. Depois, a partir de 1860, né, principalmente com o livro de Oskar von Bülow, em 1868, houve então uma fase de autonomia, onde o processo ele é reconhecido como uma ciência e nesse momento uma série de conceitos são delimitados, são trazidos e reconhecidos como da ciência processual civil, como por exemplo condições da ação, pressupostos processuais, os princípios como contraditório e ampla defesa, eles são agregados a essa ciência. Então, nesse momento há uma autonomia. Porém, nessa fase não há uma preocupação com a questão, a finalidade, com a questão teleológica do processo, com a efetividade do processo e a legitimidade da jurisdição. E isso só vai acontecer na terceira fase, que é chamada de fase instrumentalista, onde o processo ele é visto então como um instrumento para efetivar as garantias fundamentais, um instrumento para efetivar o direito material. O Dinamarco ele coloca alguns escopos do direito processual civil. E ele fala que o direito processual civil ele tem uma natureza social. Por quê? Porque a função dele é trazer uma pacificação para a sociedade, para que a sociedade ela esteja em ordem e veja a justiça se concretizar, se utiliza então do processo. Então esse escopo social, essa finalidade social. Também ele tem uma finalidade política. Por quê? Porque o processo, as normas, elas são responsáveis por garantir a autonomia das instituições políticas, a garantir as liberdades políticas, garantir que haja reconhecimento de direitos. Então, por isso, esse escopo político. E também um escopo jurídico, uma vez que o processo é responsável por implementar toda a legislação, todas as normas e implementarem o ordenamento jurídico. E agora, alguns processualistas eles dizem que nós estamos vivendo um neoprocessualismo. Um neoprocessualismo. Esse neoprocessualismo, o termo neo, ele reflete, o termo neo, ele se refere a algo novo. Então, alguns conceitos estão sendo reformulados, algo semelhante ao que aconteceu no neoconstitucionalismo. Então, alguns conceitos estão sendo reformulados a fim de que esse processo ele acompanhe as transformações sociais. O Eduardo Câmbio, o Marinoni, eles trazem então esse conceito de uma fase neoprocessualista. E essa fase, ela exige um novo parâmetro do pensamento jurídico. Esse novo parâmetro do pensamento jurídico, ele tem algumas diretrizes, eu vou falar alguma delas. Então, nós temos como primeira diretriz uma força normativa da Constituição. A Constituição ela não é mais vista como uma norma que traz uma série de promessas que vão ser efetivadas de acordo com a boa vontade dos políticos, a boa vontade do legislativo. E não é isso que acontece. A Constituição ela tem uma eficácia imediata. Então, o Código de Processo Civil ele tem vivido nesse momento essa força normativa da Constituição. O Código anterior ele era anterior, a aprovação dele foi anterior à Constituição. Apesar das suas mudanças, suas reformas, ele era anterior. Então é nesse momento que nós vemos essa força normativa refletindo também na norma processual civil. Também há um desenvolvimento da teoria dos princípios. O princípio, isso principalmente com os estudos do Ronald Dworkin, o Robert Alexie,
os princípios eles são vistos como uma carga normativa, uma força normativa. O princípio ele não vem apenas trazer uma complementação àquelas situações onde a norma não dá conta. O princípio ele não é utilizado apenas quando há lacunas legislativas, mas o princípio ele integra todo o ordenamento jurídico, ele tem força normativa. Então ele é reconhecido como uma norma jurídica. Veja que os princípios constitucionais eles estão presentes no Código de Processo Civil. Os 12 primeiros artigos trazem as normas fundamentais do direito processual civil e uma série deles trazem então os princípios constitucionais. Isso se faz necessário por uma dupla função. Primeiro, trazer uma amarração pedagógica, então, a esse aplicador do direito, para que ele reconheça esses princípios e também para que se dê efetividade a esses princípios, para que eles sejam sim aplicados. Além disso, nós temos como esses parâmetros a transformação da hermenêutica jurídica. A hermenêutica ela passou por um período onde o juiz ele tinha que simplesmente ser boca de lei. O juiz ele não podia inovar na ordem jurídica. E hoje não, hoje é reconhecido o papel criativo das decisões judiciais. Inclusive elas são utilizadas, nós falamos de precedentes. É reconhecido sim que o operador do direito ele produz o direito. Então isso é resultado dessa transformação da hermenêutica, se fala em uma nova hermenêutica. Também a questão da expansão e consagração dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais eles são reconhecidos também na ordem processual. O princípio da dignidade da pessoa humana está no epicentro do ordenamento jurídico e deve ser cumprido. E o direito processual civil deve servir a este fim, efetivar os direitos fundamentais. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, compartilha, curte e até a próxima!